Olá, pessoal do Azevedo, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade às nossas aulas aqui pelo WhatsApp, né? Eu vou passar os links aqui, vou deixar as videoaulas para vocês darem uma olhada, tá? Conforme a nossa grade curricular aí, tá? E, e aí vou passar também o link da atividade para vocês fazerem, tá? Conforme vocês fizerem atividade lá naquele local onde eu vou mostrar para vocês, onde eu vou passar lá o link no sistema, no WhatsApp. Conforme vocês fazem, elas vêm direto para mim e eu vou corrigindo, né? E depois eu faço um vídeo falando sobre a atividade, fazendo a correção e assim por diante, tá bom? Bom, hoje o tema da nossa aula nós vamos falar sobre modernidade, tá? Então, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês e aí nós vamos falar um pouco sobre a ideia de modernidade. Deixa eu só pegar aqui um minutinho. Aqui, ok. Isso. É isso aí, apareceu aí para vocês. Então, modernidade, né? O que significa a palavra modernidade? Então, a primeira reflexão que eu quero que vocês façam é: modernidade, o que é? O que você entende por modernidade? Então, se nós estivéssemos na sala agora, eu perguntaria, né, para vocês e esperaria a resposta, claro, para depois a gente dar continuidade. Mas a minha pergunta é: o que você acha que é modernidade? Quando você acha que uma coisa é moderna? Tá? Então, essa é a minha pergunta, ok? Para que ela serve, quando ela surgiu, tá? Então hoje aqui nós vamos fazer uma espécie de aula de sociologia, tá? Fazendo uma aula aí de história e sociologia ao mesmo tempo, né? Onde nós vamos ver um pouquinho da onde surgiu a modernidade, essa ideia, como que ela surgiu, até nós chegarmos aos nossos dias atuais, ok? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, então, olha só, surgimento da sociologia, né? Como eu disse para vocês, né? Por que eu vou falar de sociologia nessa aula de história? Porque, na realidade, a sociologia é uma ciência que surge com a modernidade. Então, ela vai surgir a partir dos anseios das novas, do que aconteceu ali no final do século XVIII, aliás, desculpa, no século XIX, com o advento aí da industrialização, com os avanços tecnológicos, com a produção em série, tudo isso vai fazer com que, a ascensão do sistema econômico capitalista, tudo isso vai fazer com que a sociologia apareça como uma ciência responsável de estudar a sociedade, estudar como que a sociedade, como que é a sociedade, como que ela se comporta, como que a sociedade, de forma geral, se comporta aí, mediante uma série de fatores que acontecem. Por exemplo, hoje nós poderíamos estudar, por exemplo, fazer uma análise de como a sociedade tem se comportado mediante ao coronavírus, por exemplo, Então, para isso que serve a sociologia. Então, olha só, a criação do Estado burguês, nova configuração social, colapso do sistema feudal, então a gente já falou um pouquinho disso também, o feudalismo, aquele regime de servidão, onde eles se fechavam ali nos feudos, e a partir desse fechamento que tinha ali nos feudos, você tinha uma sociedade que era uma sociedade em que as pessoas trabalhavam em troca de comida, em troca de roupas de segurança, e isso, claro, com o passar do tempo acabou entrando em desuso, e nós temos então, a partir de então, um sistema surgindo, que é o sistema capitalista, e nesse sistema capitalista nós teremos aí uma outra forma de ver a sociedade. A burguesia vai se ascender, lembrando que a burguesia surge das pessoas que saem dos feudos, ficam em volta dos feudos, fazendo negócios, os artesãos, trabalhando, produzindo algumas coisas, e a partir dessa produção você tem esses locais onde eles ficavam, eram considerados burgos, por isso surge a palavra burguês. Burguês é onde ficava ali os artesãos, e eles produziam, vendiam e faziam negócios, enfim. E daí surge o termo burguesia, tá?
Então, nós temos aí, então, a burguesia surgindo, o capitalismo surgindo, a industrialização também, e tudo isso tem a ver com a nossa palavra, que é a palavra modernidade, né? Então, aqui algumas revoluções que aconteceram, né? No século XVIII, nós temos aí a Revolução Francesa, que é um marco na história mundial, né? Vocês vão estudar no 8º ano, a gente vai falar um pouco sobre Revolução Francesa. Então, o que, que acontece? A Revolução Francesa é um momento, é um marco histórico, um momento de ruptura, né, com aquela sociedade que tinha antigamente, onde o rei controlava todas as coisas, e a partir da Revolução Francesa, uma série de aberturas aí acontecem, né, e isso também vai contribuir para o Estado moderno, a Revolução Industrial, principalmente, né? Hoje nós falamos muito de tecnologia, né? De celulares tecnológicos, enfim, essa aula que nós estamos tendo aqui é uma aula tecnológica, né? Então, por que a gente consegue fazer isso? Por conta dos avanços tecnológicos que são frutos do quê? Da modernidade, tá? Então, assim, uma coisa importante de vocês saberem, eu perguntei lá no começo o que é modernidade. A modernidade não é algo novo, né? Não é algo que está que eu estou me referindo ao agora, né? O que está acontecendo nesse exato momento. Mas a modernidade ela surge a partir do século XVIII. Né? Então, assim, século XVIII nós temos o início da modernidade. Em história, né? Quando a gente está falando de algo atual, nós não falamos moderno, e sim contemporâneo. Né? Quando a gente fala de algo que é de hoje, nós estamos falando de algo contemporâneo, que é do nosso tempo agora. Quando eu falo de modernidade, eu estou falando ali do século XVII, século XVIII, século XIX, tá? A grande função da modernidade, segundo filósofos como Descartes, Bacon, Kant e os iluministas no geral, né, John Locke, Rousseau e assim por diante, Montesquieu, né, que vamos falar também deles do ano que vem, no 8º ano, era trazer ao ser humano melhoras nas condições sociais, como avanços tecnológicos, maiores condições de igualdade, entre outros aspectos. Então, esses filósofos eles olharam, né, para a sociedade e viram que a modernidade ela poderia trazer, ou ela estava trazendo todos esses avanços tecnológicos. A grande questão é, será que só isso? Né? Será que não tem nada além disso? Né? Ou seja, aqui estamos falando de coisas positivas, né? Melhoras nas condições sociais, avanço tecnológico, maiores condições de igualdade. Será que a modernidade fez isso com a gente? Será que a gente, hoje, nós somos pessoas melhores, com maiores condições, com maior igualdade? Né? E eu diria para vocês que isso é uma boa pergunta. Né? Bom, aqui um fruto da modernidade, o mundo globalizado, né? Coisa positiva, nós hoje podemos comprar produtos da China, dos Estados Unidos, podemos comprar produtos de vários lugares do mundo, né? Isso é positivo. Coisa negativa, junto com esses produtos podem vir pestes, doenças, né? Covid, corona e gripe suína, H1N1, enfim, né? A globalização ela tem dois lados, né? Ela tem o lado positivo e tem o lado negativo, né? No aspecto positivo, o que, que acontece? No aspecto positivo, a globalização ela traz uma série de produtos que nós podemos ter acesso, né, de outros países e tudo mais. Isso é positivo. No aspecto negativo, o que, que acontece? Ao mesmo tempo que nós temos essas questões, nós podemos, né, ter esses produtos, né, essa tecnologia, tudo isso ao nosso favor, quando surge, por exemplo, algo ruim, como uma doença, por exemplo, facilmente ela se alastra pelo mundo e se transforma numa pandemia, que é o caso que nós estamos vivendo atualmente. Houve também muitas mudanças nas questões políticas, né? Lá na Idade Média, no absolutismo, né? Nessa fase de transição aí, nós temos reis autoritários, né? Ditadores que dominam tudo, que tomam conta de tudo. Na modernidade, não. Você tem uma diferença. Na política, por exemplo, você tem a divisão dos três poderes, pensada por um filósofo iluminista chamado Montesquieu. Então, Montesquieu vai falar, não dá para ficar uma pessoa só comandando tudo. Nós temos que ter vários poderes, onde esses poderes possam, cada um, ser responsável por alguma coisa, e ninguém é maior do que ninguém,
mas todos ali se completam, né? Que é o que acontece hoje. No Brasil, por exemplo, a gente é dividido, a nossa política é dividida no poder executivo, legislativo e judiciário, né? Isso seria a pauta para o ano que vem também, né? Para o 8º ano. Mas vocês já vão sabendo disso, né? E é importante que vocês saibam, tenham consciência dessas questões, desses poderes, tá? E de como funciona a nossa política. Hoje, eu diria que é bom vocês já terem alguma curiosidade para saber como funciona, o que, que é e tudo mais. O ano que vem é uma obrigação, vocês têm que saber como que funciona a política, para que ela funciona, quais são as divisões dos poderes, o que, que isso tem a ver com democracia, né? Mas a gente vai trabalhando isso ao longo das nossas aulas. Bom, aqui também a modernidade trouxe, né, as grandes corporações. Hoje nós temos grandes empresas que acabam assumindo, né, tomando conta do mundo. A princípio, um economista chamado Adam Smith, ele tinha uma ideia de que com a liberdade de produção e de consumo, você teria uma igualdade maior, vamos dizer assim, e as pessoas, de certa forma, teriam liberdade para ganhar dinheiro, vamos pensar assim, para melhorar e assim por diante. Mas, com o passar do tempo, percebeu-se que foram criando grandes polos industriais, grandes megacorporações. Se você pensar hoje aí, né, que está mais próximo de vocês aí, você pensar numa Coca-Cola, se você pensar no McDonald's, né, são grandes empresas que estão no mundo inteiro, né? E essas grandes empresas acabam aí engolindo todas as menores. Isso também é fruto da modernidade, né? As consequências negativas, né? Não, nem tudo é flores, claro. Olha só, o fim do produtor independente, né? Ou seja, aquele pequeno produtor que tinha lá sua fazendinha, que produzia e tudo mais, porque, como eu disse, vai vir grandes produtores, aí grandes corporações que vão assumir esse papel, né? Se você pensar, eu citei o McDonald's, eu tenho aqui uma lanchonetezinha, né? Onde eu vendo hambúrguer e tal, de repente abre um McDonald's do lado da minha lanchonete, eu vou à falência, né? Porque os caras têm um hambúrguer que é muito famoso, as pessoas gostam, a propaganda é muito forte, enfim, né? Então isso vai acabar trazendo, aumentando, né? Deixando a desigualdade social muito maior do que ela é. Êxodo rural, né? Ou seja, as pessoas saem dos campos e vão para a cidade. Isso aconteceu, isso é fruto da modernidade. Desastres ambientais, porque fruto da poluição, né? Ou seja, muitas indústrias produzindo a todo vapor, né? Por exemplo, uma coisa positiva, talvez, que nós temos aí com a ideia da pandemia é que nós estamos poluindo menos, né? Isso talvez seja algo positivo dentro da pandemia aí. Processo de proletarização e miséria, ou seja, a questão de você ter aí os trabalhadores, né, os assalariados, e você ter uma desigualdade muito grande entre o patrão e o trabalhador, e isso faz com que haja, de certa forma, de um lado uma alienação, do outro lado nós temos aí os trabalhadores que não têm muita voz diante do governo, diante do sistema. Isso também é um problema, né? É um crescimento, cria-se uma sociedade altamente competitiva e individualista, né? Eu acho que agora com o corona também isso fica muito claro. É muito legal porque, claro, é ruim o momento que nós estamos vivendo, mas para uma análise social é muito interessante, porque, a gente percebe o quanto isso vai fazer com que haja algumas manifestações operárias, né? Alguns trabalhadores vão, de certa forma, aí, lutar para melhorias, né? Para que tenhamos algumas melhorias dos trabalhos. As pessoas, de certa forma, vão ser um pouco mais individualistas, né? Isso é muito ruim. E o crescimento da desigualdade social também é um problema, né? Aqui alguns exemplos, né, de problemas que a gente já teve, enchentes, né? Olha só, aqui nós vemos pessoas que moram em lugares, né, que são extremamente encostas, barrancos, né, onde quando acontece, por exemplo, muita chuva, né, olha só, dá uma olhada, olha a situação, né, dessas pessoas. Então a tendência é que haja um deslizamento, que as casas acabem sendo soterradas, que as pessoas acabem sofrendo, e tudo isso é fruto também da modernidade, né? É um problema muito grande essa questão, né?
aqui, né, uma charge que mostra, né, essa dualidade, né, meu iPhone está tocando, meu iPhone está tocando, né, no caso aqui a fome, né, está pegando aí, isso também é algo fruto da modernidade, infelizmente, né. Bom, então assim, aqui nós vamos ter alguns sociólogos que vão falar sobre isso. Eu não vou me aprofundar nisso, porque isso é matéria para o ensino médio, né? Mas só para vocês saberem, né? Nós temos aí o Durkheim, que vai falar sobre a sociedade, né? Mas, enfim, nós temos o Karl Marx também, só vou citá-los, né? Mas não vou me aprofundar nas ideias deles, porque não é agora. O Zygmunt Bauman também, que é um outro sociólogo mais contemporâneo, o Bauman, né, mais recente, que também vai falar sobre a modernidade, a sociedade, vai fazer uma análise, né, bem interessante sobre a modernidade. Ele vai escrever um livro, o Bauman, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Ele vai escrever um livro que chama Modernidade Líquida, né, e nesse livro ele vai falar a respeito de como hoje as coisas são muito rápidas, né, então assim, vocês, por exemplo, ganham um celular de presente, fiquem super felizes, né? Nossa, maravilha, esse celular é uma coisa linda, né, e tal. Mas quanto tempo dura essa felicidade, né? Até surgir um novo, modelo mais interessante, onde vocês vão correndo, né, e vai começar a falar para o pai, meu celular já não é mais mesmo, né? Isso dura quanto tempo, né? Talvez o meu pai, por exemplo, que tem o celular dele lá, ele fique 4 anos, 3, 4 anos com o celular, né? Eu talvez 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Vocês talvez 6 meses, né? 6 meses, 1 ano, o celular já começa a criar bicho, né? Já começa a não ser mais a mesma coisa, né? Então, é essa a relação que o Bauman traz aí da sociedade, dessa modernidade líquida, tá? Ah, as relações entre as pessoas se modificaram, né, com a modernidade, então as pessoas têm relações diferentes hoje. O conceito de liquidez diz respeito ao fato de que o mundo moderno tudo é instável e passageiro, o tempo, o amor, os bens, então até mesmo nas relações, né, vocês ainda são muito crianças, mas quando vocês começarem a namorar, vocês vão perceber, né, a gente percebe isso, que até essa questão do namoro entre os mais jovens é algo que hoje passa com muito mais rapidez, né? Então os jovens, eles estão aqui, o amor ele dura muito pouco, né? Tá amando, tá maravilhoso, não sei o que, dura uma semana, não, já tá com outro, já tá com outra, né, e tocando barco, e ninguém tá se sentindo ressentido nem nada, as coisas continuam fluindo normalmente. Então isso é um problema. Aqui nós temos uma charge, mas eu vou passar, né? E acabou. Então vocês ficam aí com essa imagem desse bichinho bonitinho, tá? E aqui nós acabamos a nossa fala sobre essa questão da modernidade. Eu vou parar de isso. Voltamos aqui para mim, né? Então assim, então, para concluir aqui a nossa aula, então, essa é a concepção de modernidade que nós temos, lembrando que a gente vem aí do século XVII, XVIII, né? Não dá para a gente falar exatamente quando que isso muda, algumas coisas que acontecem, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, tudo isso, mudanças, o Iluminismo, né? Então, tudo isso vai mostrando uma sociedade diferente do que tínhamos lá no período da Baixa Idade Média, né, e tudo mais. Mas, enfim, isso é a ideia que nós conseguimos extrair aí de modernidade, para vocês saberem que modernidade não é relacionado aos nossos dias de hoje, mas modernidade está relacionada a coisas que aconteceram lá no século XVII, XVIII, XIX, e que, claro, refletem na nossa sociedade, mas quando a gente está falando de sociedade atual, nós estamos falando de uma sociedade contemporânea e não de uma sociedade moderna, tá bom? Um abraço para vocês, eu vou deixar atividades lá depois, até mais, tchau, tchau.